Jovens, a graça e a paz, amém? Louvado seja Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos para aprendermos aqui um pouco mais sobre a palavra de Deus. Queridos, o tema da aula de hoje é mordomia. Um tema muito falado, um tema muito conhecido aí no nosso meio cristão, né? Vamos estar então orando, que o Senhor venha nos abençoar, amém? Oremos todos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor venha nos dar entendimento, Deus, para aprendermos, Deus, um pouco mais deste tema tão relevante para os nossos dias, que é mordomia, Pai. Que o Teu Espírito Santo ministre no nosso coração a Tua vontade e o Teu querer, para que assim a gente possa praticar, Pai, viver realmente este tema que é mordomia, Pai, em nossos dias. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o propósito desta aula é meditarmos aí nos princípios bíblicos de como nós, os cristãos, devemos proceder em relação aos bens, aos talentos, aos dons, ao tempo que Deus confiou aí graciosamente a cada um de nós. O Manual Básico Batista Nacional, lá na sua página 19, vai dizer que a mordomia cristã, ela concebe toda a vida como um encargo sagrado, confiado por Deus, e exige emprego responsável de vida, tempo, de talento e bens pessoal ou coletivamente no serviço de Cristo. Então nós podemos entender que após nós entregarmos aí a nossa vida a Cristo, nós passamos a ser mordomos dele. O significado de mordomo? Mordomo é aquele que é o administrador. Ele não é o dono, mas o dono da casa lhe confia tudo o que tem para ser cuidado por ele. Olha só que interessante. Então, partindo desses princípios, nós veremos na aula de hoje como Neemias foi um mordomo fiel, cuidando de tudo o que era de Deus dentro do contexto em que ele se encontrava. Então vamos ler aí o texto, que é o texto base da nossa aula de hoje, que está em Neemias, no capítulo 5, versículos, vamos ler do 14 ao 18. O título do texto está escrito assim: o exemplo de Neemias. A partir do versículo 14, está escrito assim: além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles, na terra de Judá, até o 32º ano no seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governadores anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nem um pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre os judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha mesa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Queridos, agora que nós aí já conhecemos um pouco mais aí sobre esse grande personagem bíblico que foi Neemias, percebemos que sua maneira de ser, tudo que ele fazia, ou seja, ele só era o que ele era. Nós percebemos que ele só fez o que ele fez porque ele era simplesmente um mordomo fiel ao seu Senhor.
Se ele fosse um mordomo infiel, queridos, ele não conseguiria fazer, mas ele foi extremamente um mordomo fiel ao seu Senhor. Podemos então constatar que Neemias, aí como um bom mordomo que foi, ele não usou nada que Deus o deu, que não fosse para a glória de Deus. Quem conhece a história sabe, quem lê o livro de Neemias sabe. Em momento nenhum Neemias quis glória para ele. Como vimos no capítulo 1, Neemias ele tinha um ofício, Neemias tinha um cargo, né? Ele era copeiro do rei. Cargo esse que era de grande importância ali no contexto em que ele vivia. Porém, ao saber da notícia que o povo estava sofrendo em Jerusalém, ele se coloca em oração. Então Deus fala sobre a sua vontade para aquele povo. Então Neemias, apesar de ter um cargo de grande importância ali, né, diante do rei, ele deixa aquele cargo para ser mordomo de Deus e cuidar dos interesses de Deus. Os interesses de Deus, que no caso ali eram o quê? Era a restauração de Jerusalém e a restauração espiritual, principalmente a restauração espiritual daquele povo. Neemias então usa todos os dons, todos os seus talentos, todo o seu tempo, todas as suas finanças a serviço do Senhor para executar aquela obra. Ou seja, por que ele faz isso? Porque como mordomo fiel, ele sabia que tudo que ele possuía não era dele, e sim do Senhor. Neemias, como um excelente mordomo, então a serviço do Senhor, nós podemos dizer que ele administrou primeiramente muito bem o seu tempo. Porque o texto nos diz que aqueles muros, aquelas portas foram reconstruídas, restauradas em 52 dias, em tempo recorde. Então fica-nos para nós uma pergunta nos dias de hoje. E nós, como mordomos, em nossos dias, como estamos administrando o nosso tempo em fazer a vontade do Senhor? Quanto tempo do seu dia, quanto tempo do meu dia, né, nós temos dedicado aí ao Senhor? Porque é o Senhor quem nos dá o tempo, tanto para fazer as nossas coisas, as coisas em geral, como as coisas dele. Mas quanto tempo? Porque as nossas coisas nós temos feito, temos corrido atrás, temos executado a nossa rotina diária, mas e fazer a vontade do Senhor? Será que durante o dia nós temos dedicado esse tempo que nós possamos agir aí como Neemias, né? Possamos aprender com Neemias, né? Administrar o nosso tempo em relação a fazer a vontade do Senhor. Nós podemos também dizer que ele administrou muito bem as finanças, né? Neemias, a Bíblia nos diz que ele trabalhou ali por 12 anos sem aceitar salário. Diferentemente dos outros governadores que ali passaram. Por isso o povo abraçou a causa com eles. O povo, quando viu isso, falou: olha, este homem aí, ele é diferente, né? E por que Neemias fez isso? Porque ele sabia que o povo estava passando por momentos difíceis financeiramente. Por isso ele permaneceu ali, prestando ali os seus serviços voluntariamente e no temor do Senhor, nos diz o texto. Queridos, que possamos ser bons administradores das nossas finanças também. Temos administrado bem nossas finanças? É a pergunta. Finanças essas que Deus nos tem dado, sabendo e conhecendo das nossas necessidades. Temos usado nossas finanças em prol do serviço, a serviço do reino? Temos contribuído com nossas finanças em prol do reino de Deus? Ou temos usado nossas finanças somente em prol de nós mesmos e de nossos interesses? Neemias, ao chegar, ele viu que o povo passava por grandes necessidades. Muitos não tinham nem o que comer naquele lugar. Havia ali um egoísmo inserido no coração dos mais ricos
que eles não se importavam em manter as suas boas vidas, explorando e oprimindo o povo. Apesar deles serem irmãos, porque todos ali eram judeus. E os que governavam antes de Neemias viam tudo aquilo e também não se importavam, porque eles também estavam levando deles. Mas nós vemos que quando Neemias chega, olha, a coisa muda. Neemias os fez enxergar os seus erros. E a exploração então ela acaba. Começa a viver, eles começam a viver realmente como irmãos. Um ajudando o outro, se importando com o outro, começam a contribuir ali justamente, entendem que tudo é de Deus. Eles entendem que todos eles são de Deus. Olha só que interessante. E eles entendem que todos são mordomos de Deus. Ou seja, meros administradores daquilo que é de Deus. Então eles entendem, olha, que aquele meu irmão mais pobrezinho que está passando necessidade, olha, ele precisa de mim porque o Deus está me dando mais, eu preciso auxiliá-lo e não explorá-lo como fazia antigamente. Olha que coisa linda. Então Deus ele volta a ser o centro. Deus volta a estar no centro da vida, do coração do povo. Então que possamos ser mordomos fiéis, como Neemias foi. Porque o povo olhou para Neemias, viu o exemplo de Neemias e passou a agir como Neemias. Precisamos entender que Deus, ele é o dono de tudo. Salmo 24, versículo 1, está escrito assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Queridos, tudo é de Deus. As coisas, nós, tudo é de Deus, diz a Bíblia. Pensamos que somos donos de alguma coisa, mas a Bíblia nos diz que não. A Bíblia diz que tudo é de Deus. Que tudo que temos, também precisamos entender, tudo que temos, tudo que recebemos, provém dele. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Está escrito assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Então, querido, já que tudo que temos é dele e nos foi dado por ele, que possamos então usar para a glória dele. Que possamos, assim como Neemias, administrar nosso tempo, aproveitando as oportunidades para aprender do Senhor, estudando, olha, a sua palavra, que durante o nosso dia, como eu disse, a gente possa dedicar também o nosso tempo ao estudo da palavra, que isto é muito importante. Que possamos aproveitar o nosso tempo durante o dia evangelizando pessoas, seja da nossa família, seja nossos amigos de trabalho, de escola, de faculdade, ensinando essas pessoas sobre o reino de Deus. Olha que importante, as pessoas precisam ser ensinadas. Muitos ainda não vieram a Cristo porque não foram ensinadas. Que possamos também utilizar as nossas finanças, também investindo no evangelho do reino, investindo recursos, colaborando para que a pregação, né, do evangelho ela permaneça, ela cresça. Então que nós possamos aí, né, ser um mordomo fiel, como está escrito lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 20, está escrito assim: mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Então que a gente possa entender que se a gente ficar colocando as nossas finanças só aqui, a traça e a ferrugem ela vai se gastar. E assim é. Olha só que interessante. Você compra um celular de última geração, nos dias de hoje, daqui 2 anos, ele já não é.
Daqui 3, 4, você nem o tem mais. Por quê? Porque é investimento na terra, investimento nas coisas materiais. Mas o que o evangelista, né, está escrevendo aqui, no caso Mateus? Olha, ele está escrevendo, olha, se você investir no céu, em coisas eternas, é o que Deus está falando. Ali é certeza, sabe? Ali não se acaba, é eterno. O mordomo fiel, assim como Neemias, ele utiliza as suas finanças com fins celestiais e com fins eternos. Então precisamos investir também as nossas finanças no que é eterno. Pois quando nós chegarmos, queridos, aos céus, os pecadores, os que foram ali alcançados pela pregação, eles nos receberão. Olha que lindo isto. Queridos, que possamos entender que tudo é de Deus. Este é o princípio da mordomia. É nós entendermos que tudo que nós temos é de Deus, a nossa família é de Deus. Olha, se você tem um filho, esse filho ele é de Deus. O seu pai ele é de Deus, olha, a sua mãe ela é de Deus. Olha, tudo que nós temos aqui é só para nós cuidarmos. As coisas materiais, sabe, é para a gente cuidar, é para a gente zelar. Queridos, mas é Deus que está nos dando para a gente utilizar apenas somente. Possamos fazer um bom uso, possamos administrar bem aquilo que Deus está nos dando. Mas em outras palavras, que o nosso coração não esteja nessas coisas. Que o nosso principal investimento seja no que é eterno. Né? Nosso foco seja no que é eterno. Que possamos entender, né, que tudo é de Deus, que nós, enquanto mordomos, a gente possa entender isso. Que nós estamos apenas para cuidar. E cuidar do que é de Deus. Que a gente nunca possa sentir dono daquilo que Deus tem nos dado. Porque quando o mordomo ele se sente dono dos bens do seu senhor, ele trai o seu senhor. Olha só que interessante isso. Então que possamos ser mordomos fiéis em tudo que o Senhor tem nos dado para cuidar. Amém? Que o Senhor possa falar mais ao seu coração sobre este tema tão relevante que é mordomia. Então que a gente possa saber administrar aí tudo que o Senhor tem nos dado, nossos dons, talentos, né? As nossas finanças, possamos investir, né, naquilo que é eterno, no reino. Possamos administrar o nosso tempo para Deus, nosso tempo com Deus. Amém? Tudo isso é mordomia. Louvado seja Deus. Neemias só fez o que fez porque ele administrava todas essas coisas muito bem. Ele foi um mordomo fiel ao Senhor. Amém? Então que a gente possa aprender com Neemias. Louvado seja Deus. E assim eu termino esta aula de hoje. Que o Senhor possa ter te abençoado. Amém? Obrigado. Tenham todos uma boa noite. Fiquem na paz do Senhor. Amém.